Olá, ouvinte, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o professor Pedro Luna Júnior e hoje a gente vai estar na videoaula número 3 sobre PIS/COFINS, né? A gente está falando sobre as contribuições ao PIS e à COFINS, que são contribuições ao financiamento da Seguridade Social. Aula 1 fala dos aspectos condicionais, aula 2 fala do histórico e da base legal. E hoje, aula 3, vou falar das formas de apuração e quais são os contribuintes, né, que, de acordo com a receita da atividade, podem tributar o PIS/COFINS pelo regime cumulativo. Então, antes de mais nada, não esquece de se inscrever no canal para receber notificações e poder divulgar o nosso canal. Sua inscrição é muito importante. Também não perca a oportunidade de adquirir o meu livro Curso de Imposto de Renda Pessoal Jurídica, e vou colocar o link aqui na descrição para você poder adquirir, tá? Então, vamos iniciar a aula de hoje. Iniciando, vou falar quais são as formas de apuração que nós temos do PIS e da COFINS. Antes de mais nada, eu gostaria de deixar claro que essa classificação fui eu que adotei, né, para mim, que eu acho que é mais didático. Você vai ver que na doutrina você vai ver autores que adotam classificações diferentes, mas essa é uma classificação que eu adoto, que eu achei que ficaria mais fácil para fim didático para você aprender. Então, qual que é a primeira forma de apuração? Você tem lá o PIS cumulativo, que é a base legal, a Lei 978 e 98. Então, por que ele é cumulativo? Que você não pode aproveitar o PIS/COFINS que foi recolhido na cadeia anterior. Então, a cada etapa da cadeia produtiva, cada operação vai incidir o PIS/COFINS de maneira em cascata. Isso faz com que haja uma tributação maior, né, para o consumidor final, que é o adquirente do produto, mas é uma forma que é adotada, e a base legal é a Lei 978. A outra forma é o PIS não cumulativo, qual é a base legal? A Lei 10.637 de 2002. Qual que é a diferença do cumulativo para o não cumulativo? No não cumulativo, você vai poder aproveitar o PIS/COFINS que foi pago na cadeia anterior. Então, a grosso modo, no final, o que isso acarretaria? Uma desoneração da carga tributária, de maneira que o produto na sua cadeia final chega na mão do consumidor a maneira mais cara, mas a gente sabe que na prática isso nem sempre ocorre. E qual que é a terceira forma de apuração? É o regime monofásico ou substituição tributária. Isso é muito específico para qual? Para alguns segmentos da economia, como por exemplo combustíveis, lubrificantes, o pessoal farmacêutico, o pessoal de remédios, né? Por que eles têm esse tipo de tributação diferenciada? Porque o legislador achou muito mais fácil você tributar o início da cadeia produtiva, o fim da cadeia produtiva, do que você ficar tributando toda a cadeia produtiva, porque é difícil controlar, existe muita sonegação, então fica difícil você fiscalizar padaria, bar, por exemplo, no caso de cigarro, né, posto de gasolina. Então é muito mais fácil você tributar lá uma Petrobras, por exemplo, um fabricante, uma Shell, né, uma Ipiranga, do que você tributar toda a cadeia produtiva. Então é o regime monofásico ou substituição tributária. E, por fim, o regime misto. O que é o regime misto? Porque tem contribuinte que parte da sua receita vai tributar pelo regime cumulativo e parte pelo regime não cumulativo, parte por regime monofásico e parte por regime não cumulativo. Então, dependendo da atividade, dependendo da receita que o contribuinte apura na venda daquele produto, ele vai estar sujeito a uma forma de tributação específica, no caso do PIS/COFINS. Então, o PIS/COFINS acabou se tornando o quê? Um tributo complexo. Por quê? Dependendo do produto que você vende, da classificação fiscal que você adote, da atividade que você adote, você vai ter que recolher o PIS e a COFINS de maneira específica. E no caso da COFINS, também é a mesma classificação. Você tem o regime cumulativo, base legal, Lei 978 de 98, regime não cumulativo, a Lei 10.833 de 2003. Então, lembra que o PIS não cumulativo, a Lei 10.637 de 2002, e COFINS não cumulativo, Lei 10.833 de 2003. Tá? E também, para a COFINS, você tem o regime monofásico tributário e tem o regime misto também. Então, essa é a classificação que eu adotei para poder, de maneira didática, dizer quais são as formas de apuração atuais que a gente tem em relação ao PIS/COFINS cumulativo e não cumulativo. Então, regra geral, PIS/COFINS cumulativo é para quem não é optante pelo lucro real, porque se você é optante pelo lucro real, você é obrigado a apurar o PIS/COFINS pelo regime da não cumulatividade. Então, se você é uma empresa de lucro presumido, por exemplo, você pode e deve apurar o PIS/COFINS pelo regime da cumulatividade. Então, e quem
é obrigado a fazer pelo regime não cumulativo. Quem é que é optante pelo lucro real. Só que a lei fixou, porque para algumas empresas, por uma questão de dificuldade de apuração de crédito, porque a atividade não tem muito crédito para poder descontar, então isso ia aumentar no final a carga tributária dessas empresas, que algumas empresas, apesar de serem optantes pelo imposto de renda, pelo regime do lucro real, e teriam que optar pelo regime da não cumulatividade, eles podem optar a recolher a tributação. Eles recolhem o PIS/COFINS pelo regime da cumulatividade, que é, por exemplo, as instituições financeiras e seguradoras. Então, bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento, Caixa Econômica, sociedades de crédito, financiamento, corretoras, distribuidores de títulos imobiliários, empresas de rendimento mercantil, cooperativas de crédito, empresas de seguros privadas, de capitalização, agentes autônomos de seguros privados, entidades de previdência privadas, elas, porque tem uma dificuldade de apuração de crédito, porque não vende mercadoria, nem prestam serviço, tem uma atividade própria, eles recolhem o PIS/COFINS pelo regime da cumulatividade. Outras empresas também que, apesar de se ela é optante pelo lucro real, ela recolhe o PIS/COFINS pela cumulatividade, as empresas particulares que exploram atividades de vigilância e transporte de valores, porque é uma prestação de serviço, então eles não têm muito como apurar crédito, e se fizesse pelo regime da não cumulatividade, ia recolher uma tributação muito mais onerosa. Quem mais recolhe para o regime cumulativo? As pessoas jurídicas do mundo dos impostos, porque recolhe sobre folha de salário, então uma tributação específica para essas entidades. Os órgãos públicos, as autarquias, as fundações públicas federais, estaduais e municipais, e as fundações cuja criação tenha sido autorizada por lei, referidas no artigo 61 no ADCT, também elas recolhem pela cumulatividade. Sociedades cooperativas, exceto de produção agropecuária e a de consumo, porque a de consumo e agropecuária tem como apurar crédito, mas as cooperativas que não são de consumo nem agropecuária podem recolher pela cumulatividade. Sujeito à substituição tributária para PIS/COFINS, cigarros, cigarrilhas e motocicletas, recolhe pela cumulatividade. Concessionária, que quando o ganho da venda do veículo usado, a pessoa jurídica que tem como objeto social declara seus atos combustíveis na compra e venda de veículos automotores, poderão equiparar para efeitos tributários com operação de consignação as operações de venda de veículos usados antigas para venda, bem assim os recebidos com parte do preço e venda de veículos novos usados. Então, eles têm uma forma específica de tributação do PIS/COFINS. As empresas de prestação de telecomunicações, então, uma empresa de telefonia, por exemplo, uma empresa de televisão, ele recolhe o PIS/COFINS pela cumulatividade. A empresa que vende jornais e periódicos, prestando serviço da empresa jornalística de radiodifusão, sonoras edições de imagem, também pelo regime de cumulatividade. As empresas integrantes do MAI, Mercado de Energia, recolhe também pela cumulatividade, porque tem dificuldade de apurar crédito, então o regime da não cumulatividade seria desvantajoso para eles, então eles podem recolher pela cumulatividade. As receitas relativas aos contratos firmados anteriormente a 31 de outubro de 2003, porque é uma regra de transição. Então, para essas empresas e esses contratos, como pegou uma regra de transição e firmou antes da vigência do PIS/COFINS não cumulativo, esses contratos, quando forem vigentes, tributam pelo regime da cumulatividade, porque para não ter uma quebra de equilíbrio econômico-financeiro e onerar o contrato e o contratante e o contratado sejam prejudicados. O que mais? As empresas de prestação de serviço de transporte coletivo, rodoviário, metroviária, ferroviária e rodoviária de passagem, também continuam pela cumulatividade. Hospitais, pronto-socorros, clínicas médicas, odontológicas, de fisioterapia, de fonoaudiologia e laboratório de anatomia patológica, citológica nas clínicas também recolhem e apuram a PIS/COFINS pela cumulatividade. Serviço de diálise, raio-x e radiodiagnósticos, radioterapia, quimioterapia e banco de sangue, também pela cumulatividade. De prestação de serviços de educação infantil, ensino fundamental e média educação superior, ou seja, as escolas, as faculdades, elas também apuram o regime do PIS/COFINS pelo regime da cumulatividade. Por que disso, gente? Porque as escolas, por exemplo, qual que é o maior item do custo delas? É mão de obra de pessoa física, de professores. Então, isso não dá direito a crédito, portanto, por isso que continua recolhendo pelo regime da cumulatividade. O que vocês vão perceber? Entre a edição da lei 10.637 e 10.833, teve muita inclusão de atividades. Por quê?
o segmento reclamou porque se ficasse recolhendo o PIS/COFINS pela não cumulatividade, ia ter um aumento de carga tributária muito grande. Então, eles pediram e solicitaram e tiveram o pleito atendido e voltaram para o regime da cumulatividade. As lojas de duty free, né, que são as lojas de porto, aeroporto para venda de mercadoria nacional estrangeiras, né, elas também continuam recolhendo pelo regime da cumulatividade. As empresas de prestação de serviço de transporte coletivo de passageiros, efetuado por empresas regulares de linhas aéreas domésticas, e as decorrentes de prestação de serviços de transporte de pessoas por empresas de táxis aéreos. Então, as empresas também de transporte aéreo também recolhem pelo regime da cumulatividade. A edição de periódicos, de informações dentro de conteúdos que sejam relativos a assinantes de serviços públicos de telefonia também recolhe pela cumulatividade. Prestação de serviços com aeronaves de uso agrícola inscritas no Registro Aeronáutico Brasileiro, também regime da cumulatividade. Prestação de serviços das empresas de call center, telemarketing, telecobrança e teleatendimento em geral, também pelo regime da cumulatividade. Por quê, gente? Note aí, o maior item, né, do custo delas qual que é? Mão de obra pessoa física. Mão de obra pessoa física não dá direito a crédito quando a gente for estudar o regime da não cumulatividade. A execução por administração empreitada, subempreitada de obras e execução civil, também continua pelo regime da cumulatividade. Receitas aferidas por parques temáticos e decorrentes de celebração de hotelaria, realização de feiras, eventos conforme definido em ato conjunto do Ministério da Fazenda e Turismo, também continua regime recolher para o regime da cumulatividade, porque o segmento viu que se fosse para o regime da não cumulatividade, ia ter um aumento de carga tributária e teria que aumentar o valor da cobrança da hospedagem, da diária do hotel. Então, por isso que eles continuam pelo regime da cumulatividade. As empresas de correio, né, e telégrafos também continuam recolhendo pela cumulatividade, porque é uma prestação de serviço, prestação de serviços públicos, concessionário, operadores de rodovia, hospedagem também pela cumulatividade, prestação de serviços de agência de viagem e turismo. Então, as agências de turismo também recolhem pelo regime da cumulatividade, serviços de informática também pela cumulatividade. Então, depois a gente faz desenvolvimento de software, licenciamento, cessão de direito, que é prestação de serviço. Então, como tem pouca custo para poder deduzir itens que dão direito a crédito, tem poucos insumos, então continua pelo regime da cumulatividade. Revenda de imóveis, desenvolvimento de loteamento de terrenos, incorporação imobiliárias, reconstrução de prédios, contratos firmados antes de 31 de outubro de 2003, porque também regra de transição, né, porque esses contratos foram celebrados com uma carga tributária de PIS/COFINS cumulativo, e se fosse mudar a tributação no meio do contrato, ia aumentar o que? O valor da tributação ia decorrer aqui uma quebra de equilíbrio econômico e financeiro entre as partes. Comercialização de pedra britada, de areia, construção civil de areia de brita e receitas decorrentes de alienação de participação societária. Então, todas essas atividades ou receitas, né, se o contribuinte, mesmo sendo optante pelo lucro real, ele deve, né, tributar o PIS/COFINS pelo regime da cumulatividade. Por quê? Justamente para evitar o quê? Um aumento de carga tributária muito grande. Então, é isso que a gente viu na aula de hoje. As formas de apuração do PIS/COFINS, que é cumulativo, não cumulativo, substituição tributária monofásico e regime misto. Essa é uma classificação que eu adoto para fim didático, para mim funciona bem, né? Lógico, você vai verificar que tem autores que adotam classificações diferentes. Quem está no regime da cumulatividade tem que seguir a Lei 9718 para o regime da não cumulatividade, a Lei 10.637 para o PIS e a Lei 10.833 para a COFINS. Quem é optante pelo imposto de renda e pelo lucro real é obrigado a optar e recolher o PIS/COFINS pelo regime da não cumulatividade. Só que a gente viu que tem algumas atividades, algumas receitas que elas podem e devem ser tributadas pelo regime da cumulatividade. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostou, dá o seu like, se inscreve no canal e vejo você na próxima aula, onde a gente vai estar falando com mais detalhes sobre o regime cumulativo. Obrigado e até a próxima aula.